Ela juntou os pedaços de papel do lixo só por curiosidade. Quando leu o nome do herdeiro, suas mãos tremeram. Era o nome do filho dela. Mas ela nunca conheceu aquele bilionário. Nunca. Como isso era possível? Lúcia viu os pedaços de papel no fundo da lixeira de cristal e sentiu algo estranho apertar no peito. Não era lixo comum. O timbre dourado ainda brilhava mesmo rasgado. E aquela textura de papel caro, do tipo que ela nunca tocaria se não fosse para limpar, chamava a atenção demais para ser ignorado. Ela olhou para os lados. O escritório estava vazio, a porta fechada, e do lado de fora da mansão dava para ouvir vozes tensas discutindo algo que ela não conseguia entender. Seus dedos tremeram quando pegaram o primeiro fragmento. Só uma olhada rápida, pensou. Só para ver o que era tão importante a ponto de ser rasgado em pedaços tão pequenos. Eram quase 10 da manhã e aquela segunda-feira na mansão, Vilela estava estranha desde que ela chegou. Normalmente, a casa era silenciosa como um museu, com Lúcia limpando os cômodos enormes, sem cruzar com ninguém além de Orlando, o mordomo que sempre a tratava com educação respeitosa. Mas hoje era diferente. Carros de luxo estacionados na entrada, homens de terno entrando e saindo do escritório principal, e um clima pesado no ar, como se algo muito sério tivesse acontecido. Ela ouviu, sem querer, uma das empregadas sussurrando na cozinha. Dizem que o Sr. Augusto teve uma recaída, os médicos deram pouco tempo. O coração de Lúcia apertou. Ela nunca tinha falado diretamente com o patrão bilionário, mas sabia que ele estava doente. Todos sabiam. Agora, sozinha naquele escritório de mogno e couro, Lúcia juntava os pedaços de papel como se estivesse montando um quebra-cabeça proibido. Suas mãos, calejadas de tanto esfregar chão e torcer pano, manuseavam aqueles fragmentos com cuidado quase religioso. Ela colocou tudo sobre a mesa de centro, longe da janela, e começou a encaixar as partes. Demorou alguns minutos até que as primeiras palavras fizeram sentido. Última vontade. O sangue gelou nas veias. Aquilo era um testamento rasgado. E ela, uma simples faxineira, estava mexendo em algo que poderia lhe custar o emprego ou coisa pior. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Lúcia continuou juntando os pedaços e, conforme as frases apareciam, seu coração batia mais rápido. Eu, Augusto Vilela, em pleno uso de minhas faculdades mentais. Padrão de testamento. Declaro como meu único e universal herdeiro. Ela prendeu a respiração e então viu o nome. Teve que ler 3 vezes porque não fazia o menor sentido. Não podia ser. Simplesmente não podia. Gabriel Henrique Mendes. As mãos de Lúcia tremeram tanto que ela precisou se sentar na poltrona de couro antes que as pernas falhassem completamente. Gabriel Henrique Mendes. O nome do filho dela. O nome completo, exatamente como estava na certidão de nascimento que ela guardava dobrada na gaveta de casa. Ela continuou lendo com a visão embaçada pelas lágrimas que começavam a formar. Nascido no Hospital Santa Cruz. Era lá que Gabriel tinha nascido, no hospital público da periferia, depois de 8 horas de trabalho de parto sozinha, porque não tinha ninguém. Data de nascimento... A data estava rasgada, mas ela conseguiu juntar os pedaços. Era exatamente o dia em que seu menino veio ao mundo. Lúcia sentiu o peito doer como se alguém tivesse socado ela por dentro. Como isso era possível? Como o nome do filho dela, um menino de 12 anos que vivia com ela num apartamento alugado de 2 cômodos, estava num testamento de um bilionário que ela nunca tinha conhecido pessoalmente. Augusto Vilela era dono de metade dos prédios comerciais da cidade, uma fortuna que os jornais estimavam em centenas de milhões. E ela? Ela era só uma mãe solteira que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar na mansão às 7 em ponto para limpar banheiros e passar pano em piso de mármore. Continuou lendo,
as mãos tremendo cada vez mais. Deixo toda a minha fortuna, avaliada em 800 milhões de reais, para Gabriel Henrique Mendes, como forma de reparação e reconhecimento. Reparação? Reconhecimento de quê? Gabriel nunca tinha pisado naquela mansão. Ele nem sabia que a mãe trabalhava para Augusto Vilela. Lúcia sempre omitiu o nome do patrão porque tinha medo de Gabriel se sentir inferior, de achar que a mãe limpava a casa de gente rica enquanto eles mal tinham o que comer. Um barulho de passos no corredor fez Lúcia reagir no impulso. Ela juntou todos os pedaços de papel às pressas, enfiou no bolso do avental e voltou a fingir que estava limpando a mesa. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. A porta se abriu e Viviane Vilela entrou, toda produzida, mesmo sendo segunda-feira de manhã, com roupa cara e perfume que devia custar mais que o salário mensal de Lúcia. "Ainda está aqui?" Viviane falou com aquele tom de voz que não gritava, mas cortava igual lâmina. "Eu pedi para limpar este escritório há 1 hora." "Desculpa, senhora." Lúcia baixou a cabeça, segurando o pano de limpeza com força para disfarçar o tremor. Estava terminando agora. Viviane olhou ao redor com aquela expressão de quem procurava defeito em tudo. Seus olhos pousaram na lixeira vazia. Depois na mesa onde Lúcia havia montado o testamento segundos atrás. "Espero que não tenha mexido em nada além da limpeza." "Não, senhora, só limpei." "Ótimo, pode ir." Viviane fez um gesto de dispensa com a mão, como quem enxota mosca. Lúcia saiu do escritório com as pernas bambas, sentindo os pedaços de papel queimando no bolso do avental como se fossem brasas vivas. Desceu para o quartinho de empregada nos fundos da mansão, trancou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela tirou os fragmentos do bolso e espalhou tudo sobre a mesinha velha. Precisava ler de novo. Precisava ter certeza de que não estava ficando louca. Estava tudo ali, negro no branco. O nome do filho dela, a data de nascimento, o hospital. E mais, tipo sanguíneo AB negativo. Gabriel tinha esse tipo raro. Ela lembrava porque os médicos comentaram que era difícil de encontrar doador quando ele nasceu. E tinha mais um detalhe que fez o sangue de Lúcia gelar completamente. Marca de nascença em formato de meia-lua no ombro esquerdo. Gabriel tinha exatamente essa marca. Ela beijava aquela manchinha toda noite antes do filho dormir. Como aquele homem sabia de detalhes tão íntimos do filho dela? Como? Lúcia enxugou as lágrimas com as costas da mão e tentou pensar com clareza. Tinha que haver uma explicação. Talvez fosse outro Gabriel Henrique Mendes. Um nome comum. Poderia ser coincidência. Mas e o hospital? E o tipo sanguíneo? E a marca de nascença? Não. Não era coincidência. Aquilo era sobre o filho dela. Sobre o menino que ela criou sozinha desde que descobriu que estava grávida e o pai sumiu como fumaça. Uma batida na porta quase fez Lúcia gritar de susto. "Lúcia, está aí?" Era a voz de Orlando. Ela escondeu os papéis debaixo do avental e abriu a porta devagar. O mordomo estava com aquela cara de preocupação que ele sempre tinha quando queria avisar alguma coisa importante. "O que foi, seu Orlando?" "Preciso falar com você. É sobre o senhor Augusto." Ele olhou para os lados para ter certeza de que estavam sozinhos. "Você não devia estar aqui hoje. As coisas vão ficar feias." "Por quê?" Orlando hesitou como se estivesse decidindo o quanto podia falar. "O senhor está muito mal. Os médicos disseram que é questão de dias. E a família..." Ele baixou a voz ainda mais. "A família está desesperada por causa da herança." Lúcia sentiu um arrepio. "O testamento?" Orlando franziu a testa. "Como você sabe do testamento?" Ela congelou. Tinha falado demais. "Eu ouvi os advogados comentando." O mordomo estudou o rosto dela por longos segundos, como se estivesse decidindo se acreditava ou não. "Lúcia, se você viu alguma coisa, se você sabe de alguma coisa sobre documentos aqui da casa, melhor esquecer. A senhora Viviane e o senhor Rodrigo não brincam em serviço quando se trata de dinheiro. Já vi gente ser destruída por muito menos." "Entendi." Lúcia engoliu seco.
Estou falando sério. Orlando colocou a mão no ombro dela num gesto paternal. Você é boa pessoa. Trabalha direito. Não se envolva com as brigas dessa família. Ele saiu, deixando Lúcia sozinha com os pedaços de papel escondidos no avental e 1 milhão de perguntas martelando na cabeça. Ela olhou o relógio. 11h15. Tinha que buscar Gabriel na escola às 5 da tarde. 6 horas pela frente para descobrir o que diabos estava acontecendo. Lúcia guardou os fragmentos do testamento numa sacolinha plástica e enfiou no fundo da bolsa. Depois, voltou para o trabalho, limpando os cômodos da mansão com gestos mecânicos enquanto a cabeça não parava de rodar. Cada espelho que ela passava pano via o próprio reflexo e pensava: eu sou só uma faxineira, porque o nome do meu filho está num testamento de 800 milhões. Quando chegou a hora de ir embora, Lúcia passou pela sala e viu Viviane e um homem de terno conversando baixo. O homem tinha uma pasta de couro cara e cara de advogado. Ela não queria ouvir, mas as palavras chegaram até ela mesmo assim. Tem certeza de que destruiu todas as cópias? Viviane perguntou. Todas. Rasgamos e queimamos. O testamento novo não existe mais. E o antigo? No antigo, a senhora e o senhor Rodrigo herdam tudo. Está registrado em cartório. É blindado. Viviane sorriu pela primeira vez no dia. Perfeito. Quando aquele velho finalmente partir, tudo vai ser nosso. Lúcia sentiu um calafrio descer pela espinha. Eles estavam falando do testamento que ela tinha no fundo da bolsa. O testamento que deixava tudo para Gabriel. Eles tinham rasgado de propósito, destruído. E agora ela, por acaso, era a única pessoa que tinha as provas. Saiu da mansão com as pernas tremendo e o coração aos pulos. No ônibus lotado de volta para casa, apertou a bolsa contra o peito e olhou pela janela sem ver nada. Uma única pergunta martelava na mente sem parar. Quem era Augusto Vilela na vida do filho dela? Lúcia mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentada na mesa da cozinha até quase 3 da manhã, com os pedaços do testamento espalhados à sua frente como um quebra-cabeça macabro. A luz amarela da lâmpada velha piscava de vez em quando, ameaçando apagar, mas ela nem notava. Os olhos percorriam cada linha daquele documento pela 10ª, 20ª vez, procurando algum detalhe que explicasse o inexplicável. Gabriel dormia no quarto ao lado, a respiração tranquila e inocente, de quem não fazia ideia da bomba que estava prestes a explodir na vida dele. Lúcia olhou para a porta entreaberta e sentiu o peito apertar. 12 anos. 12 anos criando aquele menino sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes quando ele era bebê, faltando almoço para comprar fralda, usando roupa remendada para que ele pudesse ter uniforme escolar decente. E agora descobria que um bilionário tinha o nome do filho dela num testamento. Nada fazia sentido. Ela pegou a lupa barata que usava para ler bula de remédio e examinou os detalhes mais finos do documento. No canto superior direito, conseguiu decifrar uma data meio apagada pela rasura. O testamento tinha sido feito apenas 3 meses atrás. 3 meses! Augusto Vilela estava vivo e consciente quando escreveu aquilo. Não era documento antigo nem erro de cartório. Era intencional, recente, deliberado. Por que você colocou o nome do meu filho aqui? Lúcia sussurrou para o papel, como se Augusto pudesse ouvir. O que você quer de nós? Um barulho no corredor fez ela guardar tudo às pressas dentro de uma caixa de biscoito vazia. Gabriel apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos com cara de sono. Mãe, por que você não está dormindo? Lúcia forçou um sorriso que não chegou perto dos olhos. Só estava organizando umas contas, meu amor. Volta para a cama. Você estava chorando? O menino se aproximou, preocupado. Tinha aqueles olhos espertos demais para a idade, que sempre percebiam quando ela estava escondendo alguma coisa. Estava não. É só cansaço.
Ela puxou o filho para um abraço apertado, sentindo o cheiro de sabonete infantil nos cabelos dele. Por um segundo pensou em contar tudo, mas o que diria? Filho, achei um testamento rasgado que diz que você é herdeiro de um bilionário que a gente nunca viu na vida? Não. Primeiro ela precisava entender. Depois decidiria se contava ou não. Gabriel se soltou do abraço e olhou para a mãe com aquela seriedade que ele tinha quando queria saber a verdade. Aconteceu alguma coisa ruim no trabalho? Não, meu anjo, está tudo bem, eu prometo. Ele não pareceu convencido, mas era tarde demais para insistir. Tá bom, mas se precisar conversar, eu escuto, viu? Você sempre diz que a gente é equipe. As palavras do filho quase fizeram Lúcia desabar de novo. A gente é equipe, sim. Sempre foi, sempre vai ser. Ela beijou a testa dele. Agora vai dormir que amanhã tem aula cedo. Quando Gabriel voltou para o quarto, Lúcia ficou parada no meio da cozinha, abraçando a própria barriga, como se tentasse segurar a dor que crescia lá dentro. Equipe. Sempre foram só os dois, desde o dia em que ela descobriu que estava grávida e o pai do bebê desapareceu sem deixar nenhum bilhete. Desde o dia em que Gabriel nasceu quase roxo, sem ar, e ela gritou tanto que os médicos tiveram que tirá-la da sala de parto. Desde as noites em que o menino chorava com febre alta e ela caminhava quilômetros até o posto de saúde porque não tinha dinheiro para táxi. Equipe de 2. Só isso. Sempre foi o suficiente, até agora. Na manhã seguinte, Lúcia chegou na mansão Vilela com uma missão. Não ia mais limpar no automático. Ia investigar. Precisava descobrir quem era Augusto Vilela de verdade e que ligação ele tinha com Gabriel. Mas antes de entrar, Orlando a interceptou na porta dos fundos, com aquela cara de quem carregava o peso do mundo nas costas. Lúcia, preciso falar com você. Urgente. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Seu Orlando, estou atrasada. A senhora Viviane... Esqueça a Viviane. Ele olhou para os lados, conferindo se estavam sozinhos. Você achou alguma coisa ontem? Eu sei. O sangue dela gelou. Eu não sei do que o senhor está falando. Vi você saindo do escritório com a bolsa mais cheia que o normal. Vi o jeito que você olhou para a lixeira vazia. Orlando segurou o braço dela com delicadeza, mas firme. Você achou o testamento rasgado, não foi? Lúcia pensou em negar, mas os olhos do mordomo não tinham nada de ameaçador. Tinham medo, preocupação e algo que parecia muito com alívio. Como você sabe? Porque fui eu quem viu a senhora Viviane rasgando. Ele soltou o braço dela e passou a mão no rosto cansado. Tentei impedir, mas ela me mandou ficar quieto. Disse que se eu abrisse a boca, me demitia e inventava que roubei alguma coisa para me destruir. Então você sabe o que está escrito no testamento? Orlando assentiu devagar. Sei, e sei que o nome do seu filho está lá. Lúcia sentiu as pernas bambas. Como você sabe do Gabriel? Porque ajudei o Sr. Augusto a encontrar vocês. As palavras saíram como confissão dolorosa. Há 12 anos. O mundo parou de girar por alguns segundos. Lúcia se apoiou na parede para não cair. O quê? Orlando olhou para ela com aqueles olhos cheios de culpa e segredo. Vem comigo. Tem coisas que você precisa ver antes de decidir qualquer coisa. Eles subiram para o 3º andar da mansão, uma área que Lúcia nunca tinha limpado, porque Viviane dizia que era ala privada da família. Orlando destrancou uma porta no final do corredor e a levou para dentro de um escritório pequeno, bem diferente do luxuoso lá de baixo. Esse era simples, pessoal, com fotos nas paredes e livros empilhados. Esse era o refúgio do Sr. Augusto, Orlando explicou. O único lugar da casa onde ele podia ser ele mesmo. Lúcia olhou ao redor e o coração quase parou quando viu a parede do fundo. Estava coberta de fotos. Dezenas, talvez centenas de fotos. E todas eram de Gabriel. Gabriel bebê, dormindo no berço. Gabriel com 2 anos, dando os primeiros passos. Gabriel com 5, entrando na escola. Gabriel com 7, jogando bola. Gabriel com 9, ganhando medalha.
Gabriel, no ano passado, sorrindo na formatura do 6º ano, cada fase da vida do menino documentada como se fosse álbum de família, como se Augusto tivesse estado lá, mas ele nunca esteve. Meu Deus, Lúcia sussurrou, as lágrimas escorrendo sem pedir licença. Ele estava seguindo meu filho? Não apenas seguindo. Orlando abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa. Protegendo. Dentro da pasta tinha de tudo. Relatórios médicos, boletins escolares, recibos de pagamento. Lúcia pegou o primeiro documento e leu com a visão embaçada. Despesas médicas. Cirurgia emergencial. Gabriel Henrique Mendes, 5 anos de idade. Ela lembrou daquela época. Gabriel teve apendicite, precisou operar às pressas e ela não tinha dinheiro. Mas quando foi acertar a conta no hospital, disseram que estava tudo pago. Doação anônima de um benfeitor, falaram. Ela tinha achado que era obra de alguma instituição de caridade. Foi ele, Orlando confirmou. Pagou tudo. O próximo documento era sobre a escola. Bolsa de Estudos por Mérito Acadêmico, Colégio São Francisco. Gabriel tinha ganho aquela bolsa quando fez 7 anos e Lúcia tinha chorado de felicidade porque finalmente o filho ia estudar numa escola boa. Mas agora via que não tinha sido mérito, tinha sido Augusto. A bolsa era falsa? Não. Gabriel realmente tinha as melhores notas da turma. Orlando sorriu triste. O senhor Augusto só facilitou para que a escola notasse e oferecesse a vaga. Lúcia continuou folheando e cada página era um soco no estômago. Despejo que foi misteriosamente cancelado quando ela perdeu o emprego e atrasou 3 meses de aluguel. Cesta básica que aparecia na porta todo mês, sempre sem remetente. Conta de luz que foi quitada quando cortaram a energia. Tudo era Augusto. Por quê? A voz dela saiu quebrada. Por que ele fez isso tudo sem nunca aparecer? Sem nunca falar comigo? Orlando suspirou fundo e apontou para uma caixa no canto da sala. Talvez isso explique. Lúcia abriu a caixa e encontrou cartas. Dezenas de cartas escritas à mão, todas endereçadas para ela. Pegou a primeira com as mãos tremendo. Lúcia, hoje faz 1 ano que Gabriel nasceu. Eu estava lá no hospital naquela noite. Vi quando você saiu com ele nos braços. Quis correr e abraçar vocês dois, mas sou covarde demais. Minha esposa me ameaçou. Disse que se eu assumisse você e o bebê, destruiria tudo. Minha empresa, minha reputação e principalmente vocês. Ela tem poder, Lúcia, poder de machucar gente. E eu não posso deixar isso acontecer com você. A segunda carta. Gabriel fez 3 anos hoje. Vi as fotos que o investigador trouxe. Ele está enorme, tem meu nariz e seus olhos. Queria poder cantar parabéns com vocês, mas continuo aqui, longe, covarde. Mandei um presente através de uma loja. Espero que chegue como promoção. Espero que ele goste. A terceira. Lúcia, quase morri hoje quando soube que Gabriel teve apendicite. Corri para o hospital, paguei tudo antes mesmo de você chegar. Os médicos disseram que foi por pouco. Fiquei no corredor a noite inteira, escondido, esperando saber se ele ia sobreviver. Quando vi você saindo com ele no colo, vivo, chorei como nunca chorei na vida. E me odiei ainda mais por não ter coragem de aparecer. Lúcia não conseguia parar de ler. Tinha cartas de todos os anos. Aniversários, natais, primeiros dias de aula. Augusto documentava tudo como pai ausente que observa de longe, protege escondido, ama sem ter direito. A última carta era de 3 meses atrás. A letra estava tremida, diferente das outras. Lúcia, descobri que estou doente. Os médicos me deram pouco tempo. E finalmente tive coragem de fazer o que devia ter feito 12 anos atrás. Fiz um testamento deixando tudo para Gabriel. Não porque quero comprar perdão, mas porque é o mínimo que posso fazer. Ele é meu filho. E mesmo que nunca possa chamá-lo assim, mesmo que ele nunca saiba quem sou, quero que tenha o futuro que merece. Perdoe este homem fraco que só soube amar de longe. Augusto. Lúcia desabou no chão,
chorando com uma dor que vinha de um lugar tão fundo que doía fisicamente. Orlando se ajoelhou ao lado dela e colocou a mão no ombro dela com delicadeza. Ele tentou, Lúcia, do jeito errado, covarde, mas tentou. Por que você nunca me contou? Ela olhou para o mordomo com raiva e gratidão misturadas. Por que deixou eu passar 12 anos achando que estava sozinha? Porque ele me fez prometer. Disse que se você soubesse, ia querer recusar a ajuda, ia querer provar que conseguia sozinha. E você conseguiu. Mas ele queria garantir que Gabriel nunca passasse necessidade. Orlando limpou os próprios olhos. Eu não concordava. Discuti com ele 1000 vezes. Mas no final, fiz o que ele pediu. E carrego essa culpa todo dia. Lúcia tentou processar tudo. 12 anos de mentiras, 12 anos de proteção escondida, 12 anos de um pai que amou o filho sem nunca poder dizer isso para ele. Ele quer conhecer Gabriel agora? Mais que tudo no mundo, é o último pedido dele. E eu? Ele quer me ver? Orlando hesitou. Ele tem medo, medo de você odiá-lo, medo de você não perdoar. E eu deveria perdoar? A voz dela saiu dura. Ele abandonou a gente. Não importa quantas contas ele pagou escondido. Abandonou. Eu sei. Orlando não tentou defender Augusto. Só estou dizendo que ele está morrendo. E quer olhar nos olhos do filho uma vez antes de partir. Você não precisa perdoar. Mas Gabriel merece saber que tem um pai, mesmo que seja um pai imperfeito e covarde. Lúcia ficou em silêncio por longos minutos. Pensou em Gabriel perguntando sobre o pai desde os 5 anos. Mãe, por que eu não tenho pai igual os outros meninos? E ela sempre respondia, você tem, ele só não está aqui. Mentira, ele sempre esteve ali, escondido, pagando contas, protegendo, mas nunca aparecendo. Quanto tempo ele tem? Ela perguntou finalmente. Orlando engoliu seco. Os médicos deram 3 dias, no máximo. 3 dias. 72 horas para decidir se apresentava o filho ao pai moribundo. Para decidir se perdoava 12 anos de covardia. Para decidir se Gabriel merecia saber a verdade antes que fosse tarde demais. E o testamento? Lúcia lembrou. Viviane rasgou. E mesmo que eu tenha os pedaços, ela vai contestar, vai dizer que é falso. Augusto fez cópias autenticadas em cartório. Estão guardadas com um advogado particular dele, Dr. Marcelo Freitas. Não com o Dr. Teles, que trabalha para Viviane. Orlando tirou um cartão do bolso. Mas você precisa decidir logo. Viviane já contratou advogados para garantir que nada atrapalhe a herança dela. Se Augusto morrer sem que Gabriel o conheça, sem que haja reconhecimento público da paternidade, ela vai tornar tudo mais difícil. Lúcia pegou o cartão com as mãos tremendo. Dr. Marcelo Freitas, Advocacia Civil e Sucessões. Um telefone, um endereço e uma decisão impossível para tomar. Tem mais uma coisa, Orlando disse baixinho. Algo que talvez mude tudo que você pensa sobre Augusto. O quê? Ele foi até o armário e tirou uma pasta médica amarelada. Você lembra da noite que Gabriel nasceu? Da emergência? Lembro. Como esquecer? Gabriel tinha nascido sem ar, roxo, quase morto. Os médicos gritando que precisavam de sangue tipo AB negativo urgente. E alguém tinha aparecido. Um doador anônimo que salvou a vida do filho dela. Orlando abriu a pasta e mostrou o documento. Doador de sangue emergencial, tipo AB negativo. Augusto Vilela, Hospital Santa Cruz. O chão se abriu debaixo dos pés de Lúcia. Ele estava lá? Estava internado no mesmo hospital. Tinha sofrido acidente de carro naquela semana. Quando ouviram pelo alto-falante que precisavam de AB negativo para uma emergência obstétrica, ele correu. Orlando apontou para a linha de observações. Doador insistiu em ver o bebê após transfusão. Pediu exame de paternidade. Resultado: positivo. Ele salvou o próprio filho sem saber? Sem saber. Orlando fechou a pasta. Mas quando descobriu que era o pai, nunca mais parou de cuidar. Lúcia não conseguia parar de chorar. Toda a raiva, toda a mágoa,
Toda a confusão dos últimos dias desabou de uma vez. Augusto tinha salvado Gabriel, tinha dado o próprio sangue para manter o filho vivo, e desde então tinha protegido os dois de longe, como o anjo invisível que nunca pedia reconhecimento. Eu preciso pensar, ela disse finalmente, limpando o rosto com a manga do uniforme. Pense rápido. Orlando olhou para a porta com medo real nos olhos. Porque Viviane não vai parar. Ela já destruiu o testamento. Se descobrir que você tem os pedaços, vai destruir você também. E Augusto tem no máximo 3 dias de vida. Depois disso, Gabriel perde a chance de conhecer o pai. E você perde a chance de ver o homem que te amou, mesmo sendo covarde demais para assumir. Lúcia guardou o cartão do advogado na bolsa, junto com os pedaços do testamento. Tinha 72 horas para tomar a decisão mais difícil da vida. Apresentar Gabriel ao pai que nunca conheceu, ou deixar Augusto morrer sem nunca olhar nos olhos do filho. E o relógio já estava correndo. Lúcia passou o resto do dia na mansão, se movendo como fantasma. Limpava os cômodos sem ver o que estava fazendo, a cabeça martelando com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Gabriel merecia saber a verdade. Augusto merecia conhecer o filho depois de 12 anos de covardia. E ela, Lúcia, tinha direito de decidir isso sozinha. Às 3 da tarde, quando estava encerrando o turno, ouviu vozes exaltadas vindo da sala principal. Normalmente ela ia embora pelos fundos sem passar por ali, mas alguma coisa a fez parar. Reconheceu a voz de Viviane, aguda e nervosa. Dr. Telles, você tem certeza absoluta de que destruímos tudo? A esposa de Augusto soava desesperada. Tenho. Rasgamos e queimamos o testamento novo. Não sobrou nada. A voz do advogado era fria, profissional. O testamento antigo está registrado em cartório. Nele a senhora e o senhor Rodrigo herdam tudo em partes iguais, sem contestação possível. Lúcia se escondeu atrás da porta entreaberta, o coração disparado. Precisava ouvir aquilo. E se Augusto falar alguma coisa antes de partir? Era Rodrigo agora, o enteado mimado que nunca trabalhou um dia na vida. E se ele contar para alguém sobre o filho bastardo? Que conte. Dr. Telles deu uma risada seca. Sem documento é palavra dele contra a nossa. E um homem moribundo, cheio de remédios, não tem credibilidade. Vão achar que é delírio. Mas e se aparecer alguém com esse tal de Gabriel? Viviane insistiu. E se a mãe vier reivindicar? Mãe? Dr. Telles pareceu surpreso. Vocês sabem quem é a mãe? Não faço ideia. Viviane mentiu tão naturalmente que até Lúcia sentiu um arrepio. E não me importo. Deve ser alguma interesseira que engravidou de propósito para dar golpe. Lúcia apertou os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas. Interesseira. Golpista. As palavras doíam mais que qualquer tapa na cara. De qualquer forma, o advogado continuou, sem testamento, sem registro de paternidade, sem DNA oficial, essa criança não existe legalmente. Mesmo que apareça, não tem direito a nada. Perfeito. Rodrigo bateu palmas. Então, é só esperar o velho morrer e pronto. 800 milhões divididos em 2. 400 para cada. Exatamente. Viviane suspirou aliviada. 7 anos aguentando aquele homem chato finalmente vão valer a pena. Lúcia teve que cobrir a boca para não gritar. Eles estavam falando de Augusto como se fosse apenas um obstáculo entre eles e o dinheiro. Não tinha amor ali, não tinha família. Só ganância pura e simples. Há quanto tempo ela está aí? A voz de Orlando atrás dela quase fez Lúcia gritar de susto. Ele a puxou para o corredor antes que descobrissem. Você ouviu? Ouvi tudo. As lágrimas escorriam sem controle. Eles estão esperando ele morrer. Estão contando os dias como se fosse loteria. Orlando confirmou com a cabeça, o rosto carregado de nojo. Viviane casou com ele há 7 anos. Ele estava vulnerável depois da primeira esposa morrer, e ela aproveitou. Rodrigo é filho do primeiro casamento dela.
Nenhum dos dois tem uma gota de afeto pelo Sr. Augusto. E ele sabe disso? Sabe. Por isso fez o testamento novo, deixando tudo para Gabriel. Queria corrigir os erros do passado e garantir que o dinheiro fosse para alguém de sangue dele, para o filho que ele nunca teve coragem de assumir. Lúcia limpou as lágrimas e olhou para Orlando com determinação nova. Preciso falar com Augusto. Hoje. Ele está muito fraco. Os médicos disseram que qualquer emoção forte pode... Eu não ligo. Ela interrompeu. Se ele tem 3 dias de vida, não vou desperdiçar nem mais 1 minuto. Preciso olhar nos olhos dele e ouvir da boca dele por que fez o que fez. Orlando hesitou, mas depois assentiu. Vou levá-la até o quarto dele, mas precisa ser rápido. Viviane volta em 1 hora. Eles subiram para o 2º andar, para a ala onde ficavam os quartos da família. Lúcia nunca tinha pisado ali. Era território proibido para empregados. O corredor era silencioso, coberto por tapete grosso que abafava qualquer som. Orlando parou na frente de uma porta dupla de madeira escura. Ele está sozinho agora. A enfermeira saiu para almoçar. Orlando abriu a porta devagar. 15 minutos, é tudo que posso dar. Lúcia entrou no quarto e sentiu como se tivesse entrado em outra dimensão. Era enorme, com cama king size no centro, cortinas pesadas bloqueando a luz do sol, e um cheiro de remédio misturado com flores que fazia o estômago revirar. E na cama, quase perdido entre os lençóis brancos, estava um homem que ela mal reconheceu. Augusto Vilela estava irreconhecível. Magro demais, pele amarelada, olhos fundos, nada a ver com o empresário poderoso das fotos que ela via nos jornais. Nada a ver com o homem que ela tinha conhecido 12 anos atrás, na clínica médica. Mas quando ele abriu os olhos e viu Lúcia parada na porta, algo mudou no rosto dele. Os olhos encheram de lágrimas instantaneamente. Lúcia! A voz saiu fraca, rouca, mas cheia de emoção impossível de fingir. Ela deu um passo para frente, as pernas tremendo. Oi, Augusto! Ele tentou se sentar na cama, mas não tinha força. Você está aqui. De verdade. Estou. Lúcia se aproximou devagar, cada passo custando um esforço enorme. Trabalho aqui faz 6 meses, limpando sua casa. Sem saber que você era... O pai do Gabriel. Augusto completou, as lágrimas escorrendo pelas têmporas até molhar o travesseiro. Eu sei. Orlando me contou que você foi contratada. Pedi para ele não falar nada. Queria ter você por perto sem que soubesse. Covarde até o fim. Lúcia puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama, mantendo distância segura. Por quê? Por que você nunca apareceu? Por que ficou escondido todos esses anos? Augusto fechou os olhos, como se a pergunta doesse fisicamente. Porque sou fraco, porque tive medo, porque escolhi a vida fácil em vez da vida certa. Isso não é resposta. É a única que tenho. Ele abriu os olhos de novo e olhou para ela com uma tristeza tão profunda que cortava. Quando descobri que você estava grávida, quis assumir, juro que quis. Mas minha esposa na época me ameaçou, disse que destruiria minha empresa, minha reputação e principalmente você. Ela conhecia gente perigosa, Lúcia, gente que poderia machucar vocês de verdade. Então você me protegeu sumindo, eu te protegi, ficando longe e odiando cada segundo disso. Augusto tossiu, uma tosse seca que fez o corpo todo tremer. Quando Gabriel nasceu, eu estava no mesmo hospital. Tinha sofrido um acidente e quando ouvi que precisavam de sangue AB negativo para uma emergência, corri. Nem sabia que era meu filho. Só descobri depois quando pedi o exame. Orlando me contou. Lúcia sentiu a voz embargada. Você salvou nosso filho. Salvei porque é meu filho, meu sangue, minha responsabilidade. Augusto estendeu a mão trêmula na direção dela. Mas Lúcia não pegou. Desde aquele dia, nunca mais parei de cuidar. De longe como covarde que sou, mas cuidei. Cada conta que paguei, cada problema que resolvi, era meu jeito de pedir desculpas. Desculpas não pagam 12 anos de ausência.
Eu sei. Ele deixou a mão cair sobre o lençol. Não espero perdão. Só queria olhar nos olhos do Gabriel uma vez. Ver meu filho de perto antes de partir. É tudo que peço. Lúcia olhou para aquele homem destruído pela própria covardia e sentiu algo quebrar dentro dela. Raiva, pena, tristeza, tudo misturado num nó impossível de desatar. Você tem 3 dias de vida, Augusto. E quer que eu traga um menino de 12 anos aqui para conhecer o pai moribundo? Quer que eu explique para ele que o pai sempre existiu, mas nunca teve coragem de aparecer? Quero que ele saiba que foi amado, mesmo de longe, mesmo errado, mas amado. Amor que não se mostra não existe. As palavras caíram como pedra no meio do quarto. Augusto fechou os olhos de novo e Lúcia viu mais lágrimas escorrerem. Você está certa, mas mesmo assim preciso tentar. Deixei um testamento para ele. 800 milhões. É tudo que tenho. É tudo que posso dar. Viviane rasgou o testamento. Augusto abriu os olhos num susto. Como você sabe? Eu achei os pedaços no lixo. Lúcia tirou a sacolinha da bolsa e mostrou. Estava limpando o escritório. Vi o nome do Gabriel e não entendi nada. Até que Orlando me contou tudo. Pela primeira vez, desde que Lúcia entrou no quarto, Augusto sorriu. Um sorriso fraco, mas real. Você tem as provas, graças a Deus. Tenho, mas não sei o que fazer com elas. Lúcia guardou a sacolinha de volta. Viviane contratou advogados. Está esperando você morrer para ficar com tudo e eu não sei se quero que Gabriel faça parte dessa briga. Ele não precisa brigar. Augusto tossiu de novo, cada vez mais fraco. Dr. Marcelo Freitas tem cópias autenticadas. Está tudo preparado. Só preciso que você deixe Gabriel me conhecer. Só isso. Depois você decide se quer a herança ou não. Lúcia ficou em silêncio por longos segundos. Olhou para aquele homem que estava morrendo, que tinha amado o filho dela de longe durante 12 anos, que tinha sido covarde, mas também tinha sido pai à sua maneira torta. Vou pensar. Ela se levantou. Mas não prometo nada. É mais do que mereço. Augusto sussurrou, já fechando os olhos de cansaço. Lúcia estava quase na porta quando ouviu a voz fraca dele mais uma vez. Lúcia? Sim, eu te amei. Naquela época. Não foi só uma noite. Eu realmente te amei. Ela não respondeu. Apenas saiu do quarto com o coração aos pedaços e uma decisão impossível pela frente. Orlando estava esperando no corredor, tenso. E aí? Ele quer conhecer Gabriel. E você vai deixar? Lúcia olhou para o mordomo e pela primeira vez disse em voz alta o que estava pensando. Não sei se Gabriel merece conhecer um pai que só apareceu para morrer. E antes que Orlando pudesse responder, a voz de Viviane ecoou do andar de baixo. Orlando, cadê você? Preciso falar sobre o funeral. Os dois se entreolharam e Lúcia entendeu que o tempo estava acabando. Para Augusto, para Gabriel. E para ela decidir se perdão era possível quando a pessoa que precisa ser perdoada já estava com um pé na cova. Lúcia não conseguiu ir direto para casa. Desceu do ônibus 3 pontos antes, precisando caminhar para organizar os pensamentos antes de encarar Gabriel. O céu estava ficando escuro, nuvens pesadas ameaçando chuva, e ela andava pelas ruas do bairro sem ver nada ao redor. A cabeça fervia com as palavras de Augusto. Eu te amei. Não foi só uma noite. Mentira. Tinha que ser mentira. Homem rico não ama recepcionista pobre. Usa e descarta. Sempre foi assim. Mas então por que ele tinha chorado? Por que tinha salvado Gabriel? Por que tinha protegido os dois durante 12 anos sem pedir nada em troca? Quando finalmente chegou no prédio velho onde morava, já passava das 7 da noite. Gabriel estava na porta do apartamento, sentado no chão do corredor com o caderno no colo, fazendo o dever de casa debaixo da luz fraca da lâmpada queimada. Mãe, você está bem? Demorou tanto! Ele largou o caderno e correu para abraçá-la.
Lúcia segurou o filho com força, respirando fundo o cheiro de sabonete e infância. Desculpa, meu amor. Tive um problema no trabalho. Que tipo de problema? Gabriel olhou para ela com aquela cara esperta que não aceitava mentira. Nada demais. Vem, vamos entrar. Você já jantou? Comi pão com ovo. Deixei guardado para a senhora também. O coração de Lúcia apertou. 12 anos, e o menino já sabia cuidar de si mesmo porque a mãe vivia trabalhando. Obrigada, filho. Você é o melhor. Entraram no apartamento de 2 cômodos que mal cabia uma mesa e 2 camas. Gabriel voltou para o dever enquanto Lúcia esquentava o pão. Tentou comer, mas a comida não descia. Ficou observando o filho escrever, concentrado, a língua para fora, igual fazia desde pequeno quando estava pensando muito. Mãe, posso perguntar uma coisa? Gabriel largou o lápis e olhou para ela com seriedade. Claro. Você está escondendo alguma coisa de mim? Lúcia quase engasgou. Por que você acha isso? Porque você está agindo estranho faz 2 dias. Chora escondida, fica olhando para mim com cara de quem vai falar alguma coisa, mas não fala. Ele cruzou os braços. A gente é equipe, lembra? Equipe não esconde segredo. As lágrimas vieram sem aviso. Lúcia tentou limpar, mas Gabriel já tinha visto. Ele se levantou da cadeira e abraçou a mãe, mesmo sendo bem mais baixo que ela. Aconteceu alguma coisa ruim? Não, não é ruim. É só complicado. Complicado como? Lúcia olhou nos olhos do filho e tomou uma decisão. Não ia contar tudo ainda, mas precisava preparar o terreno. Gabriel, você lembra que sempre me perguntava sobre o seu pai? O menino ficou tenso. Lembro. E eu sempre dizia que ele não estava aqui? Dizia. Lúcia respirou fundo. E se eu dissesse que descobri onde ele está? Gabriel se afastou devagar, processando a informação. Você achou meu pai? Achei. Ou melhor, ele sempre esteve por perto, só que escondido. Escondido por quê? A voz do menino saiu mais aguda, mistura de raiva e confusão. Porque ele teve medo. Medo de não ser aceito, medo de estragar nossa vida. Gabriel deu uma risada sem humor. Estragar? Ele já estragou sumindo. Eu sei. E você tem todo o direito de estar bravo. Lúcia segurou as mãos do filho. Mas preciso te contar uma coisa. Seu pai está muito doente. Os médicos disseram que ele tem pouco tempo de vida. O rosto de Gabriel mudou completamente. Ele vai morrer? Vai. E ele quer me conhecer agora? Na última hora? A raiva voltou, mais forte. Onde ele estava quando eu tinha 5 anos e apanhava na escola porque não tinha pai? Onde ele estava quando você trabalhava em 3 empregos e a gente comia só arroz com ovo? Onde ele estava, mãe? Lúcia não tinha resposta para isso. Ou melhor, tinha, mas não sabia se devia contar. Que Augusto estava pagando cirurgia escondido. Que estava impedindo despejo. Que estava protegendo os 2 do jeito torto dele. Ele estava tentando ajudar. Do jeito errado, mas estava. Ajudar como? Mandando dinheiro? Gabriel puxou as mãos, nervoso. Dinheiro não substitui pai, mãe. Você sempre falou isso. Falei, e continuo acreditando nisso. Lúcia puxou o filho de volta. Mas ele quer te ver, quer te conhecer antes de partir, e eu preciso saber o que você quer fazer. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos, os olhos brilhando de lágrimas que ele tentava segurar. Ele é rico? A pergunta pegou Lúcia de surpresa. Por quê? Porque se fosse pobre igual a gente, eu entenderia. Mas se é rico e mesmo assim, sumiu. Gabriel limpou o rosto com raiva. Aí é pior, significa que não quis. Não é assim tão simples, meu amor. É sim! Gabriel gritou, e era a primeira vez que ele gritava com a mãe. Ou ele quis ser meu pai ou não quis, não tem meio termo. Lúcia puxou o filho para um abraço mesmo com ele resistindo. Você não precisa decidir agora. Pensa com calma. Dorme. Amanhã a gente conversa de novo. Mas Gabriel se soltou e foi para o quarto, batendo a porta com força. Lúcia ficou sozinha na cozinha, ouvindo os soluços abafados do filho do outro lado da parede. E sentiu que tinha feito tudo errado. O celular tocou.
Era número desconhecido. Ela atendeu receosa. Alô? Lúcia Mendes? A voz era masculina, educada, profissional. Sim, quem é? Dr. Marcelo Freitas, advogado particular de Augusto Vilela. Ele me pediu para ligar. O coração de Lúcia acelerou. O que aconteceu? Ele teve uma piora grave há 1 hora. Foi transferido para a UTI. Os médicos disseram que pode ser questão de horas. A voz do advogado era gentil, mas direta. Ele está pedindo para ver o filho. É o último pedido dele. Lúcia olhou para a porta do quarto onde Gabriel chorava. Não sei se consigo. Meu filho está muito bravo. Não sei se ele quer. Entendo, mas preciso ser honesto com a senhora. Se Augusto partir sem reconhecer Gabriel oficialmente, sem que haja testemunhas desse reconhecimento, a família vai contestar o testamento. Tenho as cópias autenticadas, mas uma declaração pública dele facilitaria tudo. Estou ouvindo o senhor falar de herança quando meu filho está sofrendo. Desculpe, não era minha intenção ser insensível. Dr. Marcelo suspirou. Mas são 800 milhões de reais, Lúcia. É o futuro do Gabriel. Universidade, casa própria, segurança para o resto da vida. Você realmente vai deixar isso para trás por orgulho? Não é orgulho. É proteção. Não quero que meu filho seja machucado mais do que já foi. Então deixe ele decidir. Pergunte se ele quer ir. Se disser não, eu respeito. Augusto respeita, mas dê a chance dele escolher. Lúcia desligou o telefone com as mãos tremendo. Horas. Augusto tinha horas de vida, e ela precisava tomar uma decisão que ia mudar tudo. Bateu na porta do quarto. Gabriel, posso entrar? Silêncio. Por favor, filho, preciso falar com você. A porta abriu devagar. Gabriel estava com os olhos vermelhos, o rosto molhado. O que foi? Seu pai piorou, está na UTI. Os médicos disseram que pode ser a última noite dele. Gabriel engoliu seco. E você quer que eu vá lá? Quero que você decida. Se quiser ir, eu te levo. Se não quiser, a gente fica aqui e nunca mais fala nisso. O menino olhou para a mãe com aquela maturidade assustadora que criança pobre desenvolve cedo demais. Se eu for, vai doer? Vai, muito. E se eu não for? Também vai doer. De um jeito diferente. Você vai passar a vida se perguntando como teria sido. Gabriel limpou o rosto e respirou fundo, do jeito que Lúcia ensinava quando ele ficava nervoso. Eu quero ir, não por ele, por mim. Quero olhar na cara dele e perguntar por que me abandonou. Quero ouvir a resposta antes que seja tarde. Lúcia abraçou o filho com força, misturando orgulho e dor. Então vamos, agora. Meia hora depois, estavam na frente do Hospital Santa Clara, o mesmo onde Gabriel tinha nascido 12 anos atrás. O mesmo onde Augusto tinha doado sangue e salvado o próprio filho sem saber. Orlando estava esperando na porta, com os olhos vermelhos. Vocês vieram. Viemos. Lúcia segurou a mão de Gabriel com força. Ele ainda está consciente? Está. Fraco, mas acordado. Pediu para avisar quando vocês chegassem. Orlando olhou para Gabriel com carinho. Você cresceu tanto, menino. Última vez que te vi de perto tinha 5 anos. Gabriel franziu a testa. A gente se conhece? Me conhece. Sempre estive por perto, cuidando de você a pedido do seu pai. O menino não respondeu, mas Lúcia viu a confusão no rosto dele. Pegaram o elevador até o 8º andar, UTI particular. Os corredores eram brancos demais, o cheiro de desinfetante forte demais, e o bip dos aparelhos soava como contagem regressiva. Ele está no quarto 23. Orlando parou na frente da porta. Podem entrar, mas não demorem. Ele está muito fraco. Lúcia olhou para Gabriel. Pronto? O menino assentiu, mas ela viu a mão dele tremendo. Abriu a porta devagar. E pela primeira vez, em 12 anos, pai e filho ficaram frente a frente. Gabriel parou na porta do quarto e ficou olhando para o homem na cama como se estivesse vendo um fantasma. Augusto também parou de respirar por um segundo, os olhos arregalados fixos no menino, as lágrimas já escorrendo antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Meu Deus!
Augusto sussurrou, a voz saindo embargada. Você é igualzinho a mim quando tinha sua idade. Gabriel não se mexeu. Ficou parado, tenso, as mãos fechadas em punho. Lúcia colocou a mão no ombro dele, dando apoio silencioso, mas deixando o filho decidir o próximo passo. Pode entrar, Gabriel. Ele não vai te machucar, ela disse baixinho. O menino deu um passo para dentro do quarto, depois outro, até ficar no pé da cama. Olhou para Augusto de cima a baixo, estudando cada detalhe daquele homem destruído pela doença. Você é meu pai? Sou. Augusto tentou se sentar, mas não tinha força. Sou seu pai, e sei que não tenho direito de pedir nada, mas obrigado por vir. Eu não vim porque quis, Gabriel falou com uma frieza que cortou o ar. Vim porque minha mãe pediu. Entendo. Augusto limpou as lágrimas com a mão trêmula. Mesmo assim, obrigado. Silêncio pesado tomou conta do quarto. Só se ouvia o bip dos aparelhos e a respiração difícil de Augusto. Lúcia ficou perto da porta, pronta para intervir se necessário, mas sabendo que aquele momento era entre pai e filho. Por que você sumiu? Gabriel perguntou de repente, a voz saindo dura, mas os olhos brilhando de lágrimas contidas. Por que você nunca apareceu? Augusto fechou os olhos, como se a pergunta doesse fisicamente. Porque fui covarde. Porque escolhi o caminho fácil em vez do caminho certo. Porque tinha medo. Medo de quê? De mim? Medo de não ser bom o suficiente. Medo de estragar sua vida. Medo de você me odiar. Augusto abriu os olhos de novo e olhou para Gabriel com uma intensidade que fez o menino recuar um passo. Mas principalmente medo de assumir responsabilidade. E por isso perdi 12 anos da sua vida. Você não perdeu. Gabriel deu uma risada amarga demais para a criança de 12 anos. Você jogou fora. É diferente. A frase acertou Augusto como soco no estômago. Ele fechou os olhos de novo, o rosto se contorcendo de dor que não era dos remédios. Você está certo. Eu joguei fora. E não existe desculpa para isso. Então por que está me chamando agora? Porque está morrendo e quer limpar a consciência? Gabriel deu mais um passo, a raiva crescendo. Você acha que é justo aparecer só na hora de ir embora? Não acho justo. Nada disso é justo. Augusto abriu os olhos e Lúcia viu desespero puro naquele olhar. Mas preciso que você saiba uma coisa antes de eu partir. Você nunca ficou sozinho. Ficou sim. Eu e minha mãe sempre ficamos sozinhos. Não! Augusto fez força para se sentar, mesmo tremendo todo. Eu sempre estive lá. Escondido, covarde, mas sempre estive. Gabriel franziu a testa. Do que você está falando? Quando você tinha 5 anos e precisou de cirurgia urgente, quem você acha que pagou? Augusto olhou para Lúcia, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu com a cabeça. Fui eu. Paguei tudo antes mesmo de você chegar no hospital. Gabriel olhou para a mãe, buscando confirmação. Ela confirmou com a cabeça, as lágrimas escorrendo. Quando sua mãe estava sendo despejada porque perdeu o emprego e atrasou o aluguel, quem quitou a dívida anonimamente? Augusto continuou. Fui eu. A bolsa da escola que ganhei... Gabriel começou a conectar os pontos. Foi mérito seu. Você tinha as melhores notas. Mas quem garantiu que a escola te notasse fui eu. Augusto tossiu, cada vez mais fraco. As cestas básicas que apareciam todo mês na porta, a conta de luz que foi paga quando cortaram, o vale-transporte que sua mãe ganhava por sorteio no trabalho. Tudo era eu, sempre fui eu. Gabriel cambaleou e teve que se apoiar na beirada da cama. Você estava nos ajudando esse tempo todo? Estava. Era o mínimo que podia fazer, já que não tive coragem de aparecer de verdade. Augusto estendeu a mão tremendo na direção de Gabriel. Sei que dinheiro não substitui presença. Sua mãe sempre te ensinou isso, e ela está certa, mas era tudo que eu conseguia dar sem colocar vocês em perigo. Perigo? Gabriel olhou confuso. Que perigo? Augusto respirou fundo, juntando forças. Minha primeira esposa era uma pessoa perigosa. Quando descobriu que eu tinha um filho fora do casamento, me ameaçou.
Disse que destruiria você e sua mãe se eu assumisse. E ela tinha poder para fazer isso, Gabriel. Muito poder. Ele olhou para Lúcia. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Fiquei longe para manter vocês seguros. E quando ela morreu? Gabriel perguntou. Por que não apareceu depois? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Ele ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. Porque nessa altura você já tinha 7 anos, já tinha uma vida construída. E eu achei que seria mais fácil para você continuar sem mim do que explicar onde eu estive esse tempo todo. Mais fácil para mim ou para você? Gabriel soltou a mão da beirada da cama, a raiva voltando. Você ficou com medo de eu te rejeitar. Foi isso, não foi? Então, preferiu continuar escondido. Augusto não conseguiu segurar o choro. Sim, tive medo. Porque você já tinha a melhor mãe do mundo cuidando de você. Porque você estava bem. E eu achei que minha presença só ia atrapalhar. Você não sabe se eu estava bem! Gabriel gritou. E dessa vez, as lágrimas escorreram sem controle. Você não sabe quantas vezes eu chorei porque não tinha pai. Quantas vezes fui humilhado na escola. Quantas vezes eu olhava para os outros meninos com os pais e desejava ter um também. Lúcia deu um passo para frente, mas Gabriel levantou a mão, pedindo para ela não interferir. Você não sabe o que é crescer sem pai, o menino continuou soluçando. Não sabe o que é ver sua mãe trabalhando feito louca para dar conta de tudo sozinha. Não sabe o que é querer alguém para jogar bola, para ajudar com dever de matemática, para simplesmente estar lá. Augusto chorava tanto que mal conseguia falar. Você está certo. Eu não sei, porque fui egoísta demais para aparecer, porque achei que dinheiro resolvia tudo, porque fui covarde até não poder mais. Gabriel limpou o rosto com raiva e olhou para Augusto com uma mistura de ódio e dor. Sabe o que é pior? É que parte de mim queria te conhecer, queria ter um pai igual todo mundo, mas agora que estou aqui, só consigo sentir raiva. Pode sentir raiva. Você tem esse direito. Augusto estendeu a mão de novo. Só me deixa te pedir perdão antes de ir embora. Só isso. Depois você pode me odiar o quanto quiser. Gabriel olhou para a mão estendida por longos segundos. Lúcia viu a luta interna no rosto do filho. A criança querendo aceitar, batalhando contra o menino ferido que queria rejeitar. Finalmente, devagar, Gabriel pegou a mão de Augusto. O toque foi elétrico. Augusto apertou a mão do filho com uma força que não parecia vir de alguém tão doente e puxou o menino para mais perto. Você é a coisa mais bonita que já fiz na vida, ele disse, olhando nos olhos de Gabriel. E também meu maior arrependimento, não por você existir, mas por não ter tido coragem de ser seu pai de verdade. Gabriel tentou falar, mas não saiu som. Apenas chorou, segurando a mão do pai, sentindo pela primeira vez aquela conexão que tinha esperado a vida inteira. Promete uma coisa para mim? Augusto pediu. O quê? Não deixe sua mãe sozinha. Ela é a pessoa mais forte que já conheci. Criou você sozinha e fez um trabalho 1.000.000 de vezes melhor do que eu jamais conseguiria. Ele olhou para Lúcia. Cuida dela, Gabriel, porque ela cuidou de você quando eu não tive coragem. Eu prometo, Gabriel sussurrou. Augusto soltou a mão do filho e fez força para tirar alguma coisa do bolso do pijama hospitalar. Era um envelope amarelado. Isso é para você. Pode abrir quando eu partir. Gabriel pegou o envelope com as mãos tremendo. O que é? Cartas. Escrevi uma para cada aniversário seu que perdi. 12 cartas. 12 pedidos de desculpas. Augusto deitou de novo, exausto. Não substitui nada, mas é tudo que tenho para dar além do testamento. Testamento? Gabriel olhou confuso. Foi Lúcia quem respondeu. Seu pai deixou uma herança para você, meu amor. Muito dinheiro. Dinheiro que vai garantir seu futuro. Gabriel olhou para o envelope, depois para Augusto, depois para a mãe. Eu não quero dinheiro. Quero meu pai. As palavras quebraram Augusto completamente. Ele soluçou como criança, todo o corpo tremendo. Eu sei, e me desculpa por só aparecer agora. Me desculpa por ter sido fraco.
Me desculpa por tudo. Gabriel não respondeu. Apenas ficou ali, segurando o envelope, chorando em silêncio enquanto via o pai se despedaçar de arrependimento. A porta do quarto se abriu de repente e Viviane entrou como furacão, seguida de Rodrigo. Quando viu Gabriel e Lúcia, parou de cara. O que está acontecendo aqui? Ela olhou de um para o outro, processando a cena. Quem são essas pessoas? Augusto limpou as lágrimas e olhou para a esposa com firmeza que ninguém esperava. Viviane, esse é Gabriel, meu filho, e essa é Lúcia, a mãe dele. O silêncio que caiu foi sepulcral. Viviane ficou pálida. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. E Lúcia segurou Gabriel com força, preparada para o que viria a seguir. Porque ela sabia que a guerra estava apenas começando. Viviane olhou de Lúcia para Gabriel, depois para Augusto, processando a cena como se estivesse vendo um pesadelo. O rosto dela passou de branco para vermelho em segundos. Seu filho? Que filho? Do que você está falando? Do filho que você tentou apagar do testamento. Augusto respondeu com uma firmeza que ninguém esperava de alguém tão doente. Gabriel Henrique Mendes, meu único filho de sangue. Rodrigo deu uma risada nervosa. Isso é loucura. Você está delirando por causa dos remédios. Não estou. Augusto apontou para Lúcia. Essa é Lúcia Mendes. Ela trabalha aqui há 6 meses, mas nos conhecemos há mais de 12 anos, e Gabriel nasceu dessa relação. Viviane avançou para dentro do quarto como fera ferida. Você está me dizendo que trouxe sua amante e o filho bastardo para dentro da minha casa? Me fez de idiota esse tempo todo? Lúcia nunca foi amante de ninguém. Augusto falou devagar, cada palavra pesando. Ela foi a mulher que amei de verdade, a única que não se importou com o meu dinheiro. O tapa que Viviane deu na própria coxa ecoou pelo quarto. Não acredito nisso. Você está morrendo e resolve criar essa farsa agora? Para quê? Para me humilhar? Para corrigir meus erros? Augusto olhou para Gabriel. Para dar ao meu filho o que é dele por direito. Viviane entendeu na hora. O testamento. Você fez um testamento novo deixando tudo para esse moleque. Fiz, e você rasgou. Augusto não acusou, apenas constatou. Achou que tinha destruído todas as provas. A cara de Viviane mudou completamente. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim, Lúcia deu um passo para frente, tirando a sacolinha da bolsa. Porque eu juntei os pedaços. O silêncio que caiu foi tão pesado que até os aparelhos pareceram parar de bipar. Viviane olhou para aquela sacolinha plástica como se fosse bomba prestes a explodir. Isso não prova nada. Papel rasgado pode ser qualquer coisa. Pode. Lúcia concordou. Mas esse papel rasgado tem a assinatura do seu marido, reconhecimento de firma em cartório e o nome do meu filho como herdeiro universal de 800 milhões de reais. Rodrigo avançou para tentar pegar a sacolinha, mas Orlando apareceu na porta bloqueando a passagem. Não encosta nela! Sai da frente, mordomo inútil! Rodrigo empurrou Orlando, mas o homem mais velho não se mexeu. Tenho 60 anos e trabalho nessa casa há 30. Vi muita coisa feia, mas nunca vi nada tão nojento quanto vocês dois. Orlando olhou de Rodrigo para Viviane com nojo. Planejando o funeral antes mesmo do homem partir, contando dinheiro que não é de vocês. Destruindo testamento para roubar a herança de uma criança. Roubar? Viviane deu uma risada histérica. Eu sou a esposa legal. Tenho direito. Tinha. A voz veio da porta. Dr. Marcelo Freitas entrou no quarto com uma pasta de couro debaixo do braço. Antes do Sr. Augusto fazer o Novo Testamento, a senhora realmente era herdeira, mas isso mudou há 3 meses. Viviane ficou pálida. Quem é você? Dr. Marcelo Freitas, advogado particular do Sr. Augusto. Ele abriu a pasta e tirou vários documentos. Tenho aqui 6 cópias autenticadas em cartório do testamento que a senhora rasgou. Todas registradas, todas legais, todas irrevogáveis. Rodrigo tentou arrancar os papéis da mão do advogado, mas Orlando o segurou.
Larga de mim! Comporta-se ou chamo segurança. Orlando falou com uma calma que era mais ameaçadora que qualquer grito. Dr. Marcelo continuou como se nada tivesse acontecido. Além disso, tenho gravações de vocês dois admitindo que destruíram o testamento original. Gravações que podem ser usadas em processo criminal por destruição de documento público. Viviane cambaleou e teve que se apoiar na parede. Gravações? Que gravações? Orlando levantou a mão. Foram minhas. O senhor Augusto me pediu para gravar tudo depois que desconfiou das intenções de vocês. Tenho 3 meses de conversas registradas. Você não pode fazer isso, Viviane gritou. É ilegal. Não quando é feito dentro da própria casa da pessoa que está sendo ameaçada. Dr. Marcelo fechou a pasta. O senhor Augusto tem todo o direito de se proteger e de proteger seu filho. Rodrigo apontou para Gabriel com raiva. Esse moleque não é filho de ninguém, deve ser golpe. Essa mulher engravidou de propósito para dar golpe. Tenho exame de DNA. Augusto falou fraco, mas claro. Feito quando Gabriel tinha 3 meses. 99,9% de certeza. Ele é meu filho. Lúcia olhou para Viviane e sentiu uma raiva subir do fundo da alma. Durante 6 meses, tinha limpado o chão daquela casa, ouvido os desaforos daquela mulher, abaixado a cabeça para não perder o emprego. E agora descobria que tudo tinha sido armação, que Viviane sabia do testamento, tinha rasgado e estava esperando Augusto morrer para ficar com tudo. Sabe o que é mais triste? Lúcia falou, e a voz saiu tão firme que todos pararam para ouvir. Não é você ter rasgado o testamento. Não é você ter tramado contra uma criança. O mais triste é que eu limpei o chão da sua casa por 6 meses, sem saber que estava pisando no mesmo chão do pai do meu filho. E mesmo assim, continuo mais digna que você. A frase caiu como bomba. Viviane ficou sem reação. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. Até Dr. Marcelo parou de mexer nos papéis para olhar Lúcia com respeito. Gabriel, que tinha ficado quieto esse tempo todo, deu um passo para a frente. Minha mãe nunca pediu nada para ninguém. Criou eu sozinha, trabalhando em 3 empregos quando eu era pequeno. Nunca reclamou, nunca desistiu. Ele olhou para Viviane com uma maturidade assustadora para 12 anos. E a senhora acha que ela é golpista? A senhora não conhece nada de dignidade. Viviane apontou o dedo para Gabriel, tremendo de raiva. Você não fala assim comigo, moleque. Não fala assim com meu filho. Augusto tentou se sentar, mas não tinha força. Nunca mais. Foi quando os aparelhos começaram a apitar descontroladamente. O monitor cardíaco disparou, a pressão despencou e Augusto levou a mão ao peito com cara de dor. Enfermeira? Dr. Marcelo correu para o corredor. Alguém chama a enfermeira! Lúcia puxou Gabriel para longe da cama enquanto 2 enfermeiros entravam correndo. Um médico chegou logo depois, verificando os sinais vitais com cara preocupada. Ele está tendo uma crise. Todos saiam agora, o médico ordenou. Não. Gabriel se soltou de Lúcia e correu para o lado da cama, segurando a mão de Augusto. Eu não vou sair. Filho, você precisa deixar os médicos trabalharem. Lúcia tentou puxar Gabriel, mas ele se agarrou na grade da cama. Não! Eu acabei de conhecer meu pai. Não vou deixar ele sozinho agora. Augusto apertou a mão de Gabriel com uma força que não parecia vir de alguém tão doente. Fica, meu filho. O médico olhou para a cena e suspirou. Tudo bem, mas só ele. Todos os outros saiam. Viviane e Rodrigo foram praticamente expulsos do quarto. Lúcia deu um beijo na testa de Gabriel e saiu também, deixando pai e filho sozinhos pela primeira vez. Orlando fechou a porta e ficou na frente, impedindo que Viviane voltasse. Sai da frente! Ela gritou. Não! Eu sou a esposa dele! É a viúva! Orlando falou com uma frieza cortante, porque daqui a pouco ele vai partir. E a única pessoa que ele quer por perto é o filho, não você. Viviane desabou a chorar, mas não era choro de tristeza.
Era choro de raiva, de quem viu 800 milhões escaparem das mãos. Rodrigo socou a parede com tanta força que rachou o gesso. Lúcia encostou na parede do corredor e fechou os olhos. Do outro lado da porta, conseguia ouvir Gabriel chorando e Augusto sussurrando palavras que ela não entendia. Palavras de despedida, palavras de perdão, palavras de um pai para um filho que conheceu tarde demais. E quando os aparelhos começaram a apitar num tom contínuo, Lúcia soube que tinha acabado. Augusto tinha partido, mas antes tinha feito a única coisa certa da vida dele. Tinha conhecido o filho. Gabriel saiu do quarto com os olhos inchados de tanto chorar, mas com algo diferente no rosto. Não era paz exatamente, era fechamento. Lúcia abraçou o filho sem dizer nada, porque não existiam palavras para aquele momento. Ele me pediu perdão. Gabriel sussurrou no ombro da mãe. E eu perdoei. Lúcia sentiu o peito explodir de orgulho e dor ao mesmo tempo. Seu menino de 12 anos tinha acabado de fazer algo que muitos adultos levam uma vida inteira para conseguir. Perdoar quem não merecia, mas precisava. Viviane passou por eles sem olhar, entrando no quarto para fazer a cena de viúva que ninguém acreditava. Rodrigo a seguiu, já calculando os próximos passos da guerra pela herança. Mas Dr. Marcelo estava um passo à frente. Senhor Rodrigo, senhora Viviane, o advogado chamou antes que entrassem. A leitura oficial do testamento será amanhã às 10 da manhã, no escritório central. Presença obrigatória de todos os herdeiros e interessados. Herdeiros? Viviane se virou, os olhos vermelhos mais de raiva que de tristeza. Só existem 2 herdeiros legais aqui, eu e meu filho. Existiam, Dr. Marcelo corrigiu, até 3 meses atrás. No dia seguinte, o escritório de advocacia estava lotado. Viviane e Rodrigo sentados de um lado, Lúcia e Gabriel do outro. Orlando estava em pé, encostado na parede, testemunha silenciosa de tudo. E tinha gente da imprensa do lado de fora, porque a história do bilionário que deixou tudo para o filho secreto já tinha vazado. Doutor. Marcelo abriu o envelope lacrado e começou a ler com voz firme. Eu, Augusto Vilela, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro como meu único e universal herdeiro Gabriel Henrique Mendes, filho de Lúcia Mendes, nascido no Hospital Santa Cruz. Viviane levantou da cadeira. Isso é uma farsa. Sentem-se ou saiam. Dr. Marcelo continuou impassível. Deixo a Gabriel toda a minha fortuna, avaliada em 800 milhões de reais, como forma de reparação pelos 12 anos de ausência e reconhecimento da paternidade que covardemente neguei em vida. As palavras ecoaram pelo escritório, como sentença final. Rodrigo socou a mesa. Viviane chorou lágrimas de ódio puro. Mas não tinha mais nada que pudessem fazer. Além disso, doutor, Marcelo continuou. Deixo registrado que tentaram destruir este testamento, crime pelo qual responderão judicialmente. Nos meses seguintes, Viviane e Rodrigo foram investigados, expostos na mídia, e perderam tudo. A sociedade que tanto admiravam os rejeitou. E eles sumiram da cidade, carregando apenas a vergonha. Mas para Lúcia e Gabriel, a vida mudou de um jeito que nenhum dos dois esperava. 6 meses depois da partida de Augusto, Gabriel estava na frente de um prédio enorme com uma placa dourada. Fundação Augusto Vilela. Apoio à mãe solo. Lúcia tinha doado 90% da herança para criar aquele lugar que ajudava mulheres como ela. Mães que criavam filhos sozinhas, sem apoio, sem recursos, mas com amor de sobra. Mãe, tem certeza que era isso que você queria fazer? Gabriel perguntou, olhando para o prédio. Tenho. Seu pai me ensinou que dinheiro sem propósito não vale nada. Lúcia sorriu. E você me ensinou que perdão liberta. Gabriel olhou para a mãe com aquele jeito sério dele. Não perdoei porque ele merecia. Perdoei porque eu merecia paz. Eles entraram no prédio, onde já funcionava creche gratuita, curso profissionalizante, assistência jurídica e apoio psicológico para centenas de mães. No corredor,
tinha uma foto enorme de Augusto e embaixo uma frase que ele tinha escrito numa das 12 cartas que deixou para Gabriel. O verdadeiro legado não está em testamentos, está em ter coragem de fazer o certo, mesmo quando parece tarde demais. Gabriel tinha lido todas as 12 cartas, uma para cada aniversário perdido. Chorou em todas, mas guardou cada palavra no coração. Naquela tarde foram visitar o túmulo de Augusto. Gabriel colocou flores brancas e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois sussurrou: "Obrigado, Pai, por ter salvado minha vida quando eu nasci, por ter cuidado da gente de longe e por ter tido coragem de me conhecer antes de partir." Ele limpou uma lágrima. "Eu te perdoo e vou fazer sua memória valer a pena." Lúcia abraçou o filho e os dois ficaram ali, de pé na frente daquele túmulo, sabendo que apesar de toda dor, de todo erro, de toda covardia, no final o amor tinha vencido. Porque Augusto tinha sido covarde a vida inteira, mas nos últimos dias tinha sido corajoso o suficiente para pedir perdão. E Gabriel tinha sido forte o suficiente para dar.